todos. Então, vamos iniciar a explanação desta noite, neste momento, nessa fase de grande complexidade para toda a humanidade, abrindo o nosso trabalho, como sempre, com uma prece, onde pedimos a Ti, Senhor Jesus, aos benfeitores espirituais, a todos os amigos invisíveis, que nos abençoem a todos neste momento de profundas incertezas que vivenciamos, em que descortinamos as nossas fragilidades, as nossas necessidades, e concluímos que ainda precisamos avançar muito na vida, na compreensão do mundo, da relação que guardamos com o mundo, com a natureza, com o próximo, com a espiritualidade. E para isso, Senhor, Te rogamos as forças necessárias a fim de que tudo isso se converta em aprendizado, que permaneça em nossas vidas para todo sempre. Que as lições sejam as mais preciosas, que os nossos corações desabrochem, que os nossos cérebros se abram para a ciência, para as necessidades de maiores cuidados com o nosso planeta. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, nesta fase reencarnatória. E rogamos, neste momento, em que aqui estamos procurando passar alguns fundamentos da doutrina, rogamos a Tua assistência através dos nossos guias e benfeitores espirituais, os verdadeiros responsáveis por todas as nossas tarefas. Em Teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. A temática poderia levar o título de Mundo de Provas e Expiações rumo à regeneração. Esse tema da questão da transição planetária, dos processos que modificarão as estruturas espirituais e até mesmo físicas do nosso planeta, está sendo abordado já desde longa data. Mas, naturalmente, com o advento dessa pandemia, do Covid-19, inúmeras interrogações acabam por surgir. Interrogações novas, porque ninguém aguardava isso. Não era um fato esperado, embora algumas pessoas, naturalmente, cientistas, principalmente, sempre buscassem nos alertar para o fato de que condições anormais poderiam e podem advir a qualquer momento, impactando uma série de situações aqui no nosso planeta, inclusive na área da saúde mundial. Mas, como sempre, nós ficamos um pouco céticos com relação a essas informações e levamos a nossa vida com a naturalidade de cada um. Mas o que surge agora, o que nós observamos, são uma série de questionamentos a respeito dos porquês. Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo essa pandemia? Qual o motivo que buscaria Deus, para os religiosos, atingir com esse tipo de processo, já que é algo que atinge toda a humanidade de forma simultânea e que leva-nos a todos a pensar, o que pretenderia Deus com este verdadeiro surto para o qual a humanidade, para o qual a ciência, principalmente, não estava preparada.
E não existe uma definição clara, não existe uma resposta clara. Mesmo no Espiritismo, né, onde se estuda com mais particularidade, com mais intensidade a lei de ação e reação, é muito difícil nós estabelecermos um motivo único para tal acontecimento. Há poucos anos atrás, tivemos, né, o tsunami que ceifou, se não me falha a memória, em torno de 240 mil vidas, praticamente no mesmo momento. E a mesma pergunta foi feita, né? Mas por que acontece isso? Qual o motivo da espiritualidade? Mas nós sabemos, lastreados na codificação espírita, que semelhantes acontecimentos fazem parte do curso natural do planeta, do curso evolutivo planetário. Aprendemos que a Terra pode ser comparada a um grande ser vivo, e ela está em permanente ebulição, movimentação, adaptação, e isso é algo que todos nós conhecemos por uma série de informações. Os fenômenos geológicos, principalmente, são aqueles que mais diretamente nos trazem essas realidades. Os maremotos, os terremotos, os furacões, né? Fenômenos, as explosões vulcânicas, enfim, que mudam a geologia de um dia para outro, que atingem comunidades inteiras, que ceifam milhares de vidas de um momento para o outro, fazem parte já da compreensão humana. Junto a essas questões telúricas, também sabemos, e basta uma pesquisa histórica breve, né, nas próprias páginas da internet, que as pandemias não são novas no planeta Terra. Não é a primeira pandemia. Isso que está acontecendo a nível mundial não ocorreu a primeira vez, ou pela primeira vez, agora nos últimos meses. Se nós mais uma vez fizermos uma breve pesquisa, apenas para citarmos dois grandes acontecimentos mundiais, como eu disse, que são do conhecimento histórico de todos, nós poderíamos, por exemplo, trazer à tona a chamada peste negra, ou a peste bubônica, que assolou a Europa em meados do século XIV. A peste negra é transmitida pela pulga que habitava os ratos. Sabemos também todos que a higiene na Idade Medieval era péssima, né? Que as cidades estavam pessimamente atendidas nesse setor da higiene pessoal e que a proliferação de ratos e, por consequência, das pulgas era enorme, pois esses agentes, em contato permanente com os homens, acabaram por transmitir essa doença, chamada peste bubônica ou peste negra, né, que se caracterizava por manchas negras que apareciam no corpo, e dizem os historiadores que aproximadamente 200 milhões de pessoas pereceram no mundo em função desta pandemia. Um outro fato que ficou bastante conhecido, bem mais recente, talvez até algumas pessoas ainda tenham algum tipo de recordação, porque escutaram de seus avós, principalmente, foi a chamada gripe espanhola de 1918, também um fenômeno mundial, baseada, né, no próprio vírus da influenza, né, que ceifou, segundo os dados apresentados, né, os dados históricos, entre 40 e 50 milhões de pessoas. Ou seja, vivenciamos hoje uma pandemia que já tem naturalmente um número bastante expressivo de mortos e que ainda apresenta uma curva de crescimento bastante substancial, ou seja, teremos, infelizmente, surpresas numéricas, né, que nos trarão números bastante alarmantes. Mas não poderíamos comparar esses números com os números de outrora, o que, deixamos bem claro, em nada diminui
o potencial ofensivo, destruidor e, por consequência, em nada deve diminuir os nossos cuidados, os cuidados governamentais no combate a esta pandemia. Mas a codificação também nos alerta de que estamos em um planeta de provas e expiações. E as provas e expiações se materializam. As expiações individuais, as expiações coletivas. As provas individuais, as provas coletivas. Estamos todos em um sistema de provas neste momento, todos. A prova da paciência, a prova da tolerância, a prova da readaptação, né? A prova da reconstrução, a prova da convivência familiar mais estreita, a prova do distanciamento social, enfim, são situações provacionais que visam a demonstrar o nosso grau de compreensão da complexidade da vida, sistemas provacionais. Mas dentre esses sistemas de crescimento do planeta também existe o sistema expiatório, onde estão inseridas, poderíamos dizer já nesse primeiro momento, numa análise superficial, as desencarnações. Mas por que uns desencarnam e outros desencarnam? Seguindo-se a mesma metodologia de sempre. Nem todos estão suscetíveis à reação ao vírus Covid-19 da mesma forma que outros. Por que essa suscetibilidade é maior ou menor? Porque a nossa suscetibilidade a doenças, por exemplo, ela está relacionada, dentre outros fatores, naturalmente fatores genéticos, fatores de alimentação, fatores de cuidados médicos normais, mas está condicionada a fatores pretéritos espirituais, que, podemos dizer, formam em nosso interior, no perispírito, ou hipersensibilizam o perispírito de uma possibilidade de recepção daqueles impactos da doença de uma forma muito mais intensa. Ou seja, quando nós guardamos algum tipo de relação ou quando algum fator espiritual anterior possibilita uma ligação com a doença em si, levando-nos neste momento a desenvolver com muito mais velocidade, com muito mais intensidade a moléstia, que muitas vezes poderá nos levar à desencarnação, cumprindo naturalmente nesse momento, né, um fator expiatório. Ou seja, não deveríamos morrer, desencarnar da gripe, mas em função de fatores propiciatórios, pegando, né, o vírus, sendo contaminado pelo vírus, o organismo recebendo aquela informação perispiritual pode reagir de uma maneira diferente àquela infestação e levar a pessoa ao óbito, cumprindo, como nós falamos, uma espécie de resgate de encarnações anteriores. É claro que nós falamos dessas desencarnações relacionadas, por exemplo, à Covid-19, né, e relacionadas a fenômenos expiatórios, daquelas pessoas que não estão se expondo, né, claramente, ou melhor dizendo, desafiando o vírus, porque aí talvez muitos, provavelmente muitos, venham a desencarnar em função da própria desídia de guardar os cuidados indispensáveis. É a mesma coisa que nós disséssemos ou encontrássemos alguém que se propusesse a atravessar uma grande avenida com uma máscara, dizendo, se for o meu momento de desencarnar, eu vou desencarnar, se não for, eu não irei desencarnar. É claro que essa pessoa está frente à desencarnação sem que houvesse necessariamente um motivo para que tal ocorresse. Ou seja, por descuido total, por tentar voluntariamente infringir as normas de segurança básicas que nos mantêm com a vitalidade necessária, ou seja, que nos mantém saudáveis
e com a vida. Então é natural que de tempos em tempos essas pandemias, esses fenômenos ocorram em a natureza. E nós, como seres encarnados, em um corpo que é frágil na sua estrutura, estamos sujeitos biologicamente a esses enfrentamentos. Quer dizer, ainda somos seres frágeis fisicamente. E é por isso que cabe à ciência cada vez mais avançar no sentido de descobrir os mecanismos de proteção que irão nos assegurar vamos dizer assim, um processo de revestimento impeditivo para que nós não caiamos, frente a essas moléstias em quadros de depressão bastante intenso, que podem nos levar, inclusive, como consequência, ou na consequência, à desencarnação. E o Espiritismo é completamente a favor dessas ideias, e toda a sua doutrina marcha visualizando exatamente esses avanços indispensáveis para que da ciência, para que a nossa permanência aqui na Terra seja a mais longa possível, marcha que estamos empreendendo. Uma coisa interessante dentro dessa temática que envolve o Covid-19, ou melhor dizendo, não especificamente a pandemia, mas a época em que ela surge. Nós não somos particularmente muito fãs das chamadas previsões, dos anúncios, enfim, daqueles que buscam fazer alertas mais específicos sobre acontecimentos futuros, embora saibamos que o próprio Allan Kardec aborda essa questão na teoria da pré-ciência. Mas há uma obra interessante, num pequeno trecho especialmente, que nos chamou a atenção e que nós achamos, no mínimo, interessante trazer aqui na noite de hoje. Esta obra chama-se Data Limite. Muitos provavelmente já ouviram falar, de Juliano Posati e Rebeca Casagrande. Essa obra. Muito bem, assim, de uma maneira bastante sintética, ela procura analisar uma espécie de previsão dada por Chico Xavier há vários anos atrás, e que, num aspecto, se mostra muito interessante com relação à questão de datas mesmo, do momento que estamos vivenciando. Eu vou fazer uma breve leitura, a título de curiosidade, naturalmente, para que nós venhamos à relação. Então, diz o autor, que certa feita Chico Xavier teria feito o seguinte relato. Dizia Chico, então: Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969 e, portanto, a findar-se em julho de 2019. 20 de julho de 1969 foi quando o homem alcança a Lua. Quer dizer, seria ou foi um dos maiores, ou o maior passo tecnológico dado pelo homem até então. Colocar o homem na superfície da Lua. 20 de julho de 1969. Mas prossegue ele. Ordenou então Jesus que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao final desse período. Não podemos esquecer que essa época, esse período, julho de 69 e os anos que se sucederam, alguns, marcaram de uma forma especial a chamada Guerra Fria, a ameaça dos mísseis, a ameaça da destruição mundial a partir de um conflito nuclear que estava
praticamente alinhavado, né? E em pleno desenvolvimento, né? Em virtude do trabalho da ciência, de uma parte da ciência, infelizmente, no desenvolvimento de artefatos nucleares de imenso poder. Mas continuaria Chico Xavier. Algumas potências angélicas de outros orbes do sistema solar recearam a dilação do prazo extra. E foi então que Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Porque a Terceira Guerra Mundial, nós bem sabemos, seria a guerra da aniquilação. Quando todos lançariam simultaneamente os seus artefatos nucleares, e que bem sabemos, por uma série de informações, seriam suficientes para a destruição 2 ou 3 vezes do nosso planeta. Segundo a deliberação do Cristo, se, e somente se, as nações terrenas, durante esse período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria, enfim, admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. E aí nós nos perguntamos, esse período que Chico Xavier teria dito que havia sido, nos havia sido dado pela espiritualidade, teria findado aproximadamente em julho de 2019. Se nós nos lembrarmos bem, até alguns poucos meses atrás, nós estávamos, não talvez na iminência de uma guerra nuclear, mas potências estavam fazendo ameaças permanentes, divulgadas pela imprensa, que apontavam para isso. Apontavam para o disparo de mísseis, demonstravam testes de mísseis balísticos intercontinentais que poderiam atingir o outro lado do oceano. O que significaria para o bom ouvinte, quem sabe, inclusive, a verdadeira ameaça da Terceira Guerra Nuclear. E nos perguntamos, julho de 2019, provavelmente nessa época já iniciava-se o processo de aparecimento desses casos da Covid-19. Porque os dados do aparecimento remetem a dezembro, a novembro de 2019, primeiros casos, mas ainda estão sendo feitas pesquisas cujos resultados surgirão mais adiante, que provavelmente até situarão os primeiros casos já antes deste período, talvez até mesmo coincidindo com o mês de julho, o que não importa, 2, 3 meses a mais ou a menos, não importa. Mas a pergunta que fica agora no ar, será que o Covid-19 não veio, de uma certa forma, para arrefecer os ânimos mundiais, naquele momento que, de uma certa forma, se manifestava em profunda ebulição, e fazer com que os povos tivessem que destinar partes expressivas dos seus recursos para essa área, a área da saúde, a área da reinvenção da indústria, a área do apoio social, do salvamento das pessoas, esquecendo-se, pelo menos durante um tempo, dos seus passos em relação à questão armamentícia.
Será que não seria uma espécie de solução até mesmo para evitar essa, talvez, deflagração de uma terceira guerra mundial? Não estaria aí a intervenção da espiritualidade, se nós quiséssemos, trazer um motivo, uma causa para vir neste momento à Terra? Eu acho que cabe a todos nós pensar. Não estou dizendo que isso seja uma verdade absoluta, estou traduzindo o que uma obra diz que Chico Xavier teria dito há 50 anos atrás. Mas nos parece coerente o pensamento. Quem sabe foi um alerta para, dentre outras coisas, além de estimular a fraternidade universal, o desenvolvimento mais rápido de determinadas áreas da ciência, a reinvenção do convívio social, enfim, a mudança de uma série de estruturas. Será que não foi o freio que a humanidade necessitava para a reflexão sobre os próximos passos e passos que poderiam levar, de repente, a um processo de deflagração de uma terceira guerra nuclear? Encerramos o nosso encontro da noite de hoje, deixando esse pensamento e a sugestão para leituras, meditações, a fim de que cada um forme os seus conceitos e as suas ideias. Senhor Jesus, no término de nossas atividades no plano físico da noite de hoje, queremos mais uma vez te agradecer por estarmos aqui, reencarnados nesse momento, que se caracteriza como uma espécie de divisor de águas na época moderna, onde aprendemos e aprenderemos a questionar uma série de valores da nossa existência, procurando nas coisas mais simples as belezas ocultas, ou aquelas que procurávamos evitar até mesmo de conhecer, que ignorávamos por conta de muitas outras atividades, ou que julgávamos pequeninas e se mostraram gigantes. A força de um abraço, de um beijo, de um carinho, a aproximação mais intensa, mais efusiva, o contato social pleno. Enfim, tantas coisas mudaram e mudarão. Estamos em uma casa espírita que permanentemente se mostrava repleta de pessoas, de frequentadores de grupos, e de repente, em função da legislação necessária, carece destas atividades. Embora saibamos que a grande máquina espiritual continua séria e eficiente. Quem sabe isso tudo nos levará à valorização maior das tarefas que empreendemos, das tarefas que realizamos em nome da doutrina espírita, dos nossos trabalhos, dos nossos grupos, dos nossos companheiros. Profundas reflexões. Mas nesse momento, queremos mais uma vez te agradecer. E agradecer aos guias e benfeitores espirituais, que eles nos amparem e nos intuam para darmos prosseguimento a este trabalho, da forma como for. Que o nosso sentimento de pertencimento a esta casa, a essa doutrina acima de tudo, não sofra nenhum tipo de abalo. Que nos esforcemos, sim, cada vez mais, que nos aprimoremos cada vez mais, para o retorno que esperamos será breve. Novamente, todos ligados, todos unidos a esta mesma causa. Muito obrigado mais uma vez a Ti, Senhor, aos benfeitores espirituais, aos espíritos guias. Em Teu nome, Senhor, e em nome desses amigos, encerramos
as atividades na noite de hoje. Que assim seja.